Alô, tudo bem? Então, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo de auto-coaching. E cá estou eu, após assim uma semana um bocadinho esquisita em termos emocionais. E finalmente já me sinto um bocadinho mais enérgica, mais bem disposta e pronta para continuar a partilhar contigo algumas coisas. E então, se viste o vídeo da semana passada, que já agora foi um bocadinho longo, se tiveste paciência para ver, obrigada por isso. O tema da semana passada teve muito a ver com, eu tinha dito que estava assim numa semana um bocadinho mais difícil em termos emocionais. E assim continuei, portanto, mesmo no fim de semana não foi uma semana fácil para mim, não foram assim uns dias energeticamente fáceis. Não sei se muito bem porquê, talvez tenha sido um bocadinho uma descarga emocional de um conjunto de coisas, juntamente com algum cansaço, e não um cansaço físico, mas um cansaço, não sei, de energia, não estava a conseguir repor-me energeticamente. Então, quando estava a pensar sobre o que ia falar esta semana, para mim o tema pareceu um bocadinho óbvio, que era emoções. Essa coisa esquisita, que para alguns de nós é super natural, para outros de nós é um bocadinho mais esquisito, mas um tema complexo, não é? Nós somos seres emocionais também, uns mais do que outros, mas obviamente as emoções e o mundo emocional faz parte do mundo dos seres humanos. Então, olha, escolhi aqui no meu quarto, gravar este vídeo no meu quarto, que foi remodelado. É assim, o meu espaço dedicado a mim, decidi que o meu quarto haveria de ser um espaço dedicado à melhor versão de mim mesma. E uma das coisas que está ao lado, na minha mesinha de cabeceira, é um conjunto de bonequinhos, um conjunto de amigos que eu trouxe hoje para falar connosco. Provavelmente conheces-los de um filme, o Divertidamente. Foi um filme que saiu esteve há uns meses atrás no cinema, um filme para crianças, pá, que eu acho que devia ser obrigatório para todas as pessoas e para todos os adultos. Então, muitas das vezes, quando um cliente chega ao coaching ou quando vai a um curso de desenvolvimento pessoal, tem muito a ver com, as pessoas falam muito de quererem aprender a gerir melhor as suas emoções. Elas costumam pôr a palavra de ter menos, ou qualquer coisa assim. E uma coisa gira, quando se é coach ou quando se é formadora de coaching e de desenvolvimento pessoal, é quando estás assim numa semana menos boa e pões posts um bocadinho mais negativos, posts um bocadinho mais tristes no Facebook, várias pessoas entram em contacto contigo no sentido de te ajudarem, de ressignificarem, de darem um significado mais positivo, de te ajudarem a aprender com isso. Primeiro ponto, eu acho isso tudo super válido. Acho que é uma natureza muito bonita dos seres humanos tentarem ajudar uma pessoa que percebem que está um bocadinho mais triste, está um bocadinho mais em baixo. Ao mesmo tempo, eu acho isso super saudável. Principalmente se tu és alguém, como é o meu caso, por exemplo, que está muito habituado a, não é a controlar as suas emoções, mas a aprender com elas, a lidar com elas, a aceitá-las, está muito habituado a rapidamente se pôr num estado emocional que precisa. Eu acho que, às vezes, não fazer isso é super saudável para nós e para quem somos. Dou-te um exemplo. Muitas das vezes, já me aconteceu, vou dar um curso e eu não posso dar ao luxo de não estar bem emocionalmente. E em momentos em que eu não estou, eu tenho uma série de ferramentas para me pôr nesse estado, no estado emocional que eu preciso. E há muitas técnicas e muita coisa que tu podes aprender sobre isso, sobre como colocar-te no estado emocional que tu precisas para ultrapassar os desafios que tens naquele momento. Ou, por exemplo, aconteceu-te alguma coisa de pior durante o teu dia, mas tens cuidado do teu filho. Quer queiramos, quer não, nós temos, às vezes, em determinados contextos, que nos pôr num estado emocional que favorece muito mais a tarefa que temos pela frente. Então, como é óbvio, eu estou muito habituada a fazer isso. Eu sei tirar-me e colocar-me em estados emocionais mais positivos, mais autoconfiantes, mais possibilitadores. A verdade é que, quando tu fazes isso durante muito do teu dia e muito do teu tempo, que é o meu caso, porque é uma parte importante da minha profissão, tu tens ao mesmo tempo que continuar a sentir-te humano, de continuar a sentir que tens emoções, que tens fragilidades, que tens defeitos, que magoas ainda, se calhar, algumas pessoas, mesmo quando tu não queres, e voltares a sentir que, pá, ok, por muita técnica, por muito conhecimento, por muitas ferramentas que eu tenha, eu sou, acima de tudo, um ser humano que tem emoções como um ser humano qualquer tem. Então, por exemplo, esta bonequinha, o que é o Divertidamente? É um filme que nos mostra o interior da cabeça de uma criança e como é que se gera o processo das emoções dela todas lá dentro. E normalmente a alegria, que é o que esta bonequinha simboliza, a alegria está no comando. A alegria manda naquilo tudo, se acontece alguma coisa menos boa, a alegria vai lá e põe tudo rapidamente a funcionar. Era o exemplo que eu estava a dizer, não é? Imagina, no meu cérebro, eu vou dar um curso, estou menos bem emocionalmente, de repente a alegria sabe que tem que saltar e tomar conta ali dos comandos emocionais. Para quê? Para que eu possa dar o curso da melhor forma possível, certo? Só que o que acontece? Nem sempre a alegria pode estar no comando. Nem isso é humano, porque os seres humanos flutuam e porque a vida é cíclica e há momentos bons e há momentos menos bons.
E nós é que temos a mania de que há emoções boas e há emoções más. Então, isso quer dizer que há emoções que eu devo sentir e que há emoções que eu não devo sentir. E eu gostava de oferecer uma nova visão das tuas emoções. Por que não, em vez de olhares para as coisas como boas ou más, perceberes que são emoções e como é que ela pode ser canalizada de uma melhor maneira? Então o filme tem muito a ver com isso. É a Riley, é a menina do filme, e a alegria está sempre a tentar comandar tudo. Só que chega uma altura que acontece uma coisa na vida da Riley e a Riley começa a ficar bastante triste. E surge a nossa amiga, a Tristeza, que já agora é uma personagem super engraçada se já viste o filme. E o que é que acontece? A tristeza também tem coisas para ensinar. E a alegria está sempre lá a tentar tirar a tristeza do comando, a tentar com que ela não toque em nada. E chega uma altura do filme em que ela percebe que não pode ser sempre ela no comando. Que às vezes a tristeza tem que ser ela a comandar. Por exemplo, quando tu estás triste, quando surge a emoção de tristeza, ela traz contigo uma série de aprendizagens. Ela ajuda-te, se calhar, a pensar, por exemplo, em coisas que tu, erros, entre aspas, que tu cometeste e tu não queres voltar a cometer. Ou ela ensina-te a aprenderes alguma coisa sobre ti mesmo, ou ela ensina-te que tu és bonito, que és vulnerável, que tu és humano e que há coisas que ainda magoam por muito que tu queiras ou não, que por muito desenvolvimento pessoal tu tenhas, ainda estão lá, ainda doem. Então a tristeza pode-te levar também a um conhecimento mais profundo de ti mesmo. Pode-te levar, por exemplo, a tu parares e passares assim umas horas, uns dias, não sei, a realmente pensares porquê. De onde é que está a vir essa tristeza? O que é que ela tem como aprendizagem para trazer até ti? E porquê é que estás a senti-la? Mas há uma coisa que eu te digo. Se estás a senti-la é porque ela é uma emoção natural. Se tu te perderes nela, já agora em qualquer uma delas, isso é que é a parte menos boa. Por exemplo, isto também acontece com a alegria. Tu podes estar sempre super alegre, todos os dias, todos os anos, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Estás sempre alegre. Sempre. Não houve um único momento da tua vida em que ficaste mais frágil, mais vulnerável, mais triste. Não houve um único momento em que te permitiste a chorar. Isso também não é humano. A emoção é emoção. Ela está lá, ela não é boa ou má. Ela está lá, faz parte de ti. Então se tu estás alegre também há anos, há décadas, provavelmente será que isso também não quer dizer que estás num nível pouco profundo de trabalho interior contigo mesmo? Por outro lado, se estás numa espiral negativa há muito tempo, vai sendo a altura de perceberes que não é com essa tristeza que vais conseguir ter melhores resultados, que tens que deixar outra emoção comandar. E agora vamos tocar numa emoção à qual nós temos uma resistência muito grande, que é aqui o nosso amigo, a raiva. E nós temos tendência a olhar para a raiva, então é que leva sempre com o rótulo de a raiva é uma energia negativa. A raiva é das energias que eu mais gosto. Curiosamente é uma energia, feliz e infelizmente, que eu tenho muita facilidade em sentir. E eu estou assim, raiva, Marta. Assim, Marta do anjozinho e não sei o quê. Verdade. Mas eu sinto raiva muitas vezes. Raiva, irritação. Não vou pôr a palavra ódio, mas às vezes chega a ser ódio. E a raiva é uma energia, quando bem canalizada, com uma força, com um poder extraordinário. Vou dar um exemplo. Se nós todos... Olha, temos uma tendência a deixar tão má que ela até me caiu. Se nós todos estivéssemos profundamente enraivecidos e canalizássemos isso para o sítio, por exemplo, em que há crianças neste momento a morrer por falta de comida e noutros sítios do mundo, pessoas a morrerem porque comem em excesso. E se nós todos, se estivesse uma emoção tão forte, tão forte, tão forte de raiva em nós, seria muito mais fácil provocar essa mudança. O que é que eu quero dizer com isto? Que a raiva não é má. Não necessariamente é má. O que tu fazes com a raiva, já agora, o que tu fazes com a tristeza, já agora, o que tu fazes com a alegria, é que pode ser bom ou mau. Mas não é a emoção que é má. A raiva bem canalizada é uma força de transformação. É uma emoção de força, de garra, que te pode levar a conseguir às vezes sair de situações, por exemplo, mais difíceis, certo? É aquilo que nós chamamos às vezes de uma energia mais masculina, e a raiva, se tu canalizares bem, pode ser uma energia muito transformadora e que traga enormes resultados. O problema é que às vezes não a vivemos e não a expressamos porque há o conceito social de que ela é má, outras das vezes vivemos a emoção no seu pior sentido. Por exemplo, há uns anos atrás eu descobri a forma perfeita de eu canalizar a minha raiva. Não vale a pena lutar contra ela porque eu tenho-a. E das duas, uma. Ou eu agora vou deixar essa raiva sair com as pessoas que eu amo, com a minha filha, com as pessoas que me são próximas, ou vou encontrar uma forma de a viver na mesma, de lhe dar espaço, não a julgar como má, mas como possa potenciar resultados melhores. Imagina o que é que eu descobri. Nessa altura descobri o boxe, obviamente, e anos mais tarde, há 3 anos atrás, descobri o CrossFit. E para mim é o exemplo
perfeito, de uma maneira super positiva e possibilitadora de canalizar a raiva. Porquê? Porque eu deixo tudo lá. Eu passei aqui há uns tempos a fazer assim uns treinos muito calminhos de crossfit. Pá, e eu estava a ficar super irritada e a emoção da raiva estava a vir outra vez. E eu disse, ok, eu preciso ir levar a coça. Aquilo que eu chamo, eu preciso ir levar a coça. Eu preciso ir pegar numa barra, preciso me pendurar numa barra de elevações e transpirar e deixar tudo lá. E este é o meu esquema para não dizer, oh, raiva é mau, e entupi-la, porque um dia eu vou entupir e ela vai sair por cima de uma coisa que não é tão positiva quanto isso, e dar-lhe um espaço para ela ser vivida. Ela não é má. Quando eu estou furiosa, por exemplo, com os meus resultados em termos de trabalho, é quando eu, por exemplo, produzo mais. Porque eu posso pegar nessa energia e pô-la, pá, ok, acabou, chega, vamos virar isto ao contrário. Portanto, a raiva não necessariamente é uma má emoção, que o teu bonequinho, o que tu fazes com ela, a tua escolha perante ela é que pode ou não ser. E agora vamos pegar aqui na nossa última emoção para hoje, que é outra, o medo. E esta sim, também é outra que nós temos das duas uma. Ou deixamos que ela nos paralise, ou então tentamos não senti-la e não temos medo de nada. Eu tenho medo de montes de coisas. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não viver de acordo com a imagem que eu idealizei para mim. Eu tenho medo de chegar ao final da minha vida e ter uma vida sem significado. Eu tenho muito medo de magoar pessoas que são importantes para mim. Tenho muito medo da morte de pessoas que me são próximas ou do sofrimento que elas eventualmente possam passar. Tenho muito medo de eu própria passar por esse sofrimento. Então o que é que acontece? O medo está lá. E já agora, o medo em várias alturas protegeu-te. O medo em várias alturas defendeu-te. O medo é aquela espécie de sinalzinho de alerta que te diz, olha, se calhar podíamos pensar um bocadinho melhor sobre isto. Será que não encontramos uma outra solução em que eu também fique satisfeito? Ok, queremos desafiar-nos e queremos estar contentes e tudo isso, mas será que não podemos ir os dois juntos? Será que não podemos também pensar em mim e não só em ti? Então, essa é outra das emoções que nós temos muita tendência a ver como má. O medo não é mau. O medo já agora é uma espécie de sinal do teu inconsciente, uma espécie de sinal de alerta de quem está lá a garantir a tua sobrevivência durante tanto tempo. A dizer-te, há aqui um sinalzito ou outro no qual nós temos que pensar. Mais uma vez, se tu te deixares paralisar pelo medo, é que pode ser um bocado mais complexo. Ou não lhe dás muita atenção, ou camuflá-lo e fingir de conta que ele não está lá. Mas bem vivido, pensar sobre ele, tentares perceber que se eu estou a sentir medo, deve vir de algum lado, pode ser uma ferramenta que te ajude bastante. Então eu tenho estes bonequinhos ali na minha mesinha de cabeceira para que todos os dias quando eu acordo de manhã, independentemente do meu estado emocional, eu aprenda a aceitá-lo. Eu aprenda a vivê-lo com um grande nível de consciência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não me perco nele e, acima de tudo, quer dizer que eu não culpo ninguém por ele. E às vezes, obviamente, as coisas saem, a raiva toma controle e eu tenho a mania de culpar outras pessoas pelo meu estado emocional. Mas assim que eu me apanho, eu percebo, ok, esta é uma emoção tão válida como outra qualquer. Aliás, há quem diga que só quando tu vives bem a pluralidade das emoções, por exemplo, só quando tu vives muito bem a raiva, é que tu podes também viver muito bem a energia do amor. Esta é a alegria, mas eu vou pôr lá aqui como o amor ou como simbologia das emoções mais positivas. Que elas são da mesma intensidade. Então, quando tu vives bem a intensidade de uma, estás pronto para viver a intensidade de outra. E então, por muito que eu agradeça as pessoas me ajudarem, a ressignificarem e tudo isso, há estados emocionais que precisam de ser vividos de forma saudável para que as emoções não fiquem entupidas e para que as emoções depois não saiam nos piores contextos possíveis. E uma das coisas que eu fiz esta semana foi passar mais tempo sozinha e, se fosse qual fosse o meu estado emocional, tive pequenos momentos de alegria, tive muitos momentos de raiva, tive a maior parte dos dias a deixar a tristeza comandar e, sinceramente, tudo isto foi despoltado. Ops, está-me tudo aqui. Tudo isto foi despoltado por muito medo de algumas situações e de coisas novas que eu estou a fazer. Aprender com ele, observar o estado emocional. Seres uma espécie de observador dentro da tua cabeça e pensares, o que é que isto tem para me ensinar? O que é que eu posso aprender? Como é que eu posso viver esta emoção da melhor maneira possível? Em vez de fingir que ela não está lá, em vez de entupires a tua emoção. Eu lembro-me que na altura da morte do meu pai, há 2 anos atrás, várias pessoas, logo no dia e nos dias a seguir, me deram imensos conselhos, me disseram assim, não, tens de pensar assim, e assado, e tens que sair daí, e é a vida, e temos que andar para a frente, e pelo menos ele já não sofre. E um monte de coisas que eu sei que são profundas intenções positivas. E há um dia que eu fui ao meu osteopata, estava com uma lesão no ombro, fui ao meu osteopata e o meu osteopata estava-me a dizer estás muito tensa nos teus músculos, não sei o que, deves ter tido umas semanas difíceis.
E eu disse, sim, tive, o meu pai faleceu. E ele virou-se para mim e disse-me duas coisas mais bonitas e mais simples sobre esta questão dos estados emocionais. Não me disse nada. Ele virou-se para mim e disse, pois Marta, não há nada que eu possa dizer, não é? E deu-me um abraço. E permitiu que o meu estado de tristeza se mantivesse. E eu sei que quando te conheces bem o suficiente, quando tens raízes o suficiente, quando tens um nível de autoconhecimento muito bom sobre ti, tu podes-te permitir isto. Tu podes-te permitir mergulhar com consciência dentro de cada estado emocional, aprenderes com ele e senti-lo. E eu acho que isto sim é o que o desenvolvimento pessoal te pode ensinar a fazer, muito mais que ensinar-te a fazer de conta que tu és só isto. Que todos os dias são bons, que só há coisas boas no mundo, que podes mudar tudo de um minuto para o outro. Isto é pouco profundo. Isto é só válido quando todos os nossos outros amiguinhos, e esqueci-me, deixa-me apanhar aqui. Deixa-me apanhar aqui a raiva também. Quando todos os nossos outros amiguinhos vêm brincar connosco. Isto é que é ser um ser humano com profundidade. Alguém que consegue lidar com os seus estados emocionais, aprender com eles, aceitá-los, valorizá-los e trabalhar o seu interior através disso, está bem? Então qual é que é a minha dica para esta semana? Pensares um bocadinho sobre isso. Se estás há muito tempo com uma emoção muito negativa e estás a precisar de sair daí, não vai ser com ela que a vais resolver, como é que tu podes aceitar mais essa emoção e, acima de tudo, como é que tu podes canalizá-la para um sítio em que tu podes vivê-la, mas ela te possa trazer melhores resultados, tá? Sobre as emoções menos positivas. Sobre as emoções mais positivas, eu costumo dizer uma coisa, amealha energia, se estás numa boa fase, está tudo a correr bem, quanto mais tu amealhares dessa energia, mais ela vai te ajudar depois, quando, nas fases menos boas, quando a tristeza vier, tu conseguis sair mais rápido, vives numa intensidade e profundidade melhor, está bem? Mas a minha dica seria exatamente essa. O que é que tu podes fazer esta semana para aceitares mais as tuas emoções e vivê-las nos contextos certos, nos momentos certos, para que elas possam trazer mais e melhores resultados sobre o teu trabalho interior. Boa? Eu acho, eu adoro este tema, já agora, e eu acho que isto é que é ser um ser humano com profundidade e com raízes. Alguém que se conhece e que sabe que tudo o que é tem direito de ser. É só uma questão de encontrar a melhor forma de a viver. Olha, até riu. Grande beijinho e até ao próximo vídeo de Auto Coaching. Até logo!